minhas irmãs, é com grande alegria que hoje nós estamos dando início o tríduo pascal que vai desembocar na ressurreição do Senhor. Nós passamos um grande período, onde nós encerramos o tempo da quaresma na igreja. Hoje, pela manhã, nós tivemos a missa dos Santos Óleos lá na Catedral, às 10 horas. Estão ali as ânforas com os óleos, os catecúmenos, da unção dos enfermos e o óleo do Cristo. É uma graça para a nossa paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Esses óleos serão distribuídos sábado às 9 horas aqui na Igreja Matriz, com a presença de representantes das outras 16 paróquias do nosso vicariado, com a presença de alguns sacerdotes. Nós vamos oferecer essa Santa Missa de maneira especial por todos os sacerdotes. Hoje, Jesus instituiu o sacerdócio da Igreja, a última ceia. Não poderia ser diferente. Então, para conhecer aqui essa Santa Missa, de maneira especial das intenções da Igreja, do Papa, do Dom Ednei, todos os sacerdotes, principalmente por aqueles que aqui passaram e já partiram para a casa do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse:
nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, estamos celebrando a quinta-feira da ceia do Senhor. Hoje é um dia muito especial, podemos dizer um dia que Deus preparou para nós. Numa quinta-feira, o Senhor instituiu a Eucaristia, nos deu o sacramento do sacramento. Jesus antecipou aquilo que ia acontecer com ele na sexta-feira santa. Jesus reuniu os seus discípulos. Estou aqui com 12 jovens. Fiz questão de pedir aqui de liturgia 12 jovens. 12 jovens, né? Tem um ou outro na controla do jovem. Porque nós estamos assim nesse clima da Jornada Mundial da Juventude, onde eu estou visitando paróquias, comunidades, nós estamos percebendo a motivação que isso está criando no coração da nossa juventude. E com certeza, meus irmãos e irmãs, a Jornada Mundial da Juventude, no ano que vem, se Deus quiser, na cidade do Rio de Janeiro, essa jornada vai suscitar muitas vocações para a Igreja do Brasil e do mundo. Muitos candidatos ao sacerdócio e à vida religiosa. Hoje também o Senhor nos dá a graça, a liturgia nos apresenta Jesus nos dando ministério sacerdotal. É óbvio, é claro, se tem Eucaristia, tem que ter um sacerdote. Se tem um sacerdote, tem Eucaristia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor neste dia nos deu dois grandes presentes, a meu ver. Primeiro, o sacerdócio ministerial, a existência dos padres, que trazem Jesus na terra. E depois, o próprio Senhor doou no sacramento da Eucaristia Ele mesmo. É Jesus vivo, ressuscitado, glorioso na Eucaristia. Quanto mais sacerdotes, mais Jesus Eucarístico no meio do povo. Quanto mais se mata o sacerdócio, mais a Eucaristia vai se apagando na humanidade. Como dizia São Francisco de Sales, ela é o sol da igreja. Então hoje, nessa quinta-feira santa, a Eucaristia quer se transformar para nós, nosso sol. Por isso nós não podemos, meus irmãos e irmãs, sermos católicos quando nós temos dificuldades de frequentar uma celebração eucarística. É Jesus esperando por nós. Eu costumo dizer, desde quando eu era jovenzinho na igreja, nos tempos de Padre Aldo, o Padre Aldo, uma vez, numa confissão, falou comigo, aquele jeitão de Padre Aldo: filho, a missa é um encontro com Jesus Eucarístico, é um encontro com amor. Ir à missa é um ato de amor. Não me esqueci disso.
Então, todas as vezes que eu venho à missa, o padre também vem à missa, é um encontro de amor. A missa é o derramamento do amor de Deus. Por isso que Jesus, antes de passar por todo aquele sofrimento da Sexta-feira Santa, de todo aquele julgamento injusto da sua crucifixão, Jesus nos deixou este dom maravilhoso, o dom da Eucaristia, para alimentar a tua igreja até a sua vinda na parousia. E é a Eucaristia que mantém a Igreja Católica de pé. 2000 anos, o santo sacrifício sendo oferecido, levantado. É só nós pegarmos a história da igreja, nós vamos perceber a perseguição implacável aos sacerdotes, porque anulando os sacerdotes, a igreja ela começa a ficar sem Eucaristia, e a igreja sem Eucaristia ela começa a se apagar. Então, por isso, meus irmãos e irmãs, a Eucaristia sempre foi celebrada nos períodos mais difíceis da igreja, nas catacumbas, nas casas. Sempre teve um sacerdote fiel que oferece a Eucaristia. Então, sendo fiel ao mandato do Senhor, nós ouvimos aqui, esses jovens aqui representando os 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, Judas. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ali na última ceia tomou a atitude de se levantar e lavou os pés dos seus discípulos, dos seus amigos. Imagine a cena, Jesus se levantando, cingindo sua cintura com o pano, começou a lavar os pés dos discípulos. Eles com certeza ficaram talvez sem entender aquele gesto do Senhor. Mas Jesus fez um gesto de humildade. Eu vos dei o exemplo, ou seja, eu servi a vocês, e vocês também irão servir a igreja, o meu povo. Então, tudo que existe na igreja, toda a autoridade constituída, todas as coordenações, só tem sentido no serviço. Foi assim que o Senhor desejou, é assim que o Senhor espera dos sacerdotes, dos leigos e leigas da igreja. Nós estamos a serviço do Mestre. Interessante que aqui, no Evangelho, desta solenidade da ceia do Senhor, Pedro começou esse diálogo com o Senhor Jesus. Tu nunca me lavarás os pés, Jesus. Sempre Pedro, com as suas perguntas, com as suas respostas, temperamento um pouco assim, sanguíneo, mas Pedro também levou grandes correções do Senhor, mas ouviu grandes palavras de carinho e de amor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje o Senhor quer dar aos padres, primeiramente, aos leigos e leigas da igreja, um amor todo especial pela Eucaristia. Nós ouvimos na segunda leitura, Paulo mostrando para nós o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Na noite que fui entregue, o Senhor tomou o pão, e depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em minha memória. Paulo recebeu a tradição oral e transmitiu também, se transformou em grande amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos fazer da Eucaristia o nosso alicerce. Nós temos que ser, ao falar da Eucaristia, nós deveríamos nos transformar em grandes guerreiros. Não é uma dor de cabeça, não é uma dorzinha aqui, uma chuvinha aqui, um vento frio que tem que tirar da Eucaristia, não, meus irmãos e irmãs. No que toca a Eucaristia, eu tenho que ser um guerreiro, eu tenho que ser uma guerreira, eu tenho que tirar força de onde não tenho para estar aos pés do Senhor. É assim que nós vamos vencendo desânimo, depressão, comodismo, tibieza, falta de fé. É com as nossas atitudes de amor à Eucaristia. Isso vale também para o padre. Não é qualquer doença que tem que tirar o padre da celebração eucarística. Ele tem que fazer seu ato de fé nesses momentos.
Porque somente assim, com sacrifício, nós vamos construir o reino de Deus. Nós estamos na cultura da moleza, nós estamos na cultura do comodismo. Nós temos, depois também de ouvir a palavra sacrifício, estou amado mal nos nossos ouvidos, mas é necessário ter espírito de sacrifício ainda, meus irmãos e irmãs. Somente assim nós seremos discípulos missionários do Senhor. Jesus Cristo se sacrificou por nós. Jesus Cristo se imolou por nós para nos dar a vida eterna. Então, nós estamos aqui celebrando essa Eucaristia, sentindo, usando o corpo do céu. Diz o documento da igreja, quando a celebração eucarística já é um pedaço do céu. E é verdade, meus irmãos e irmãs. Nós temos que cada dia mais deixar que a Eucaristia vai penetrando nos nossos corações, nas nossas vidas. Eu sempre falo, uma igreja eucarística é uma igreja poderosa, no bom sentido da palavra. Radia Jesus Cristo. Por isso que os santos foram profundamente eucarísticos. Se tem uma coisa que Satanás tira dos nossos corações, primeiramente é o esfriamento para a Eucaristia. E depois a devoção a Nossa Senhora. Liquidando Eucaristia, intercessão de Nossa Senhora, nós estamos à mercê de outras denominações religiosas, mudamos da igreja, ou mudamos de igreja, da noite para o dia, sem arrependimento nenhum no coração. E ainda vai pregar contra aquela igreja que professou vários anos, e como o bom Jesus vários anos, e rezou muito Deus na sua vida. É um desafio, meus irmãos e irmãs, de fazer da Eucaristia o meu alimento, de fazer da Eucaristia o meu remédio, de fazer da Eucaristia uma prioridade na minha vida. Então vamos pedir isso, essa coisa bem simples. Se eu tenho meu arroz e feijão todos os dias, eu tenho que ter a Eucaristia também, que é o meu pão, que é o meu alimento. É Jesus nos alimentando, nos fortalecendo. Então que nessa quinta-feira santa, que esta paróquia, a nossa comunidade, possa ser cada dia mais eucarística. Cada dia mais os jovens possam ter, não só os jovens, os casais, os idosos, as pessoas maduras possam desenvolver um hábito bom de visitar o Santíssimo Sacramento. Hoje, pela missa da manhã, na missa dos Santos Olhos, na Catedral, onde dei exortando, muitos paroquianos aqui participaram desta celebração eucarística. Fiquei até feliz de ter muita gente do Cordeiro lá, celebrando essa missa às 10 horas na Catedral, onde ele exortou os sacerdotes a viver uma vida eucarística, uma vida de oração, uma vida sempre aos pés do sacrário. Então eu exorto a vocês possam no silêncio, na sobriedade da vida de vocês possam entrar nessa igreja e adorar Jesus, estar ali no sacrário. Quanto tempo a gente às vezes não faz isso? Até nós, sacerdotes, sentamos nesse banco e ficamos alguns minutos olhando para Ele e Ele olhando para nós. Se nós temos fé, Deus está ali. Eu nunca me esqueço de um pregador do retiro, aonde ele deu um testemunho que ele foi pregar um retiro num país que tinha por maioria o islamismo, e ele conversando com o muçulmano, e ele ficou envergonhado que o muçulmano percebeu umas coisas dos cristãos. E às vezes, no momento de adoração, esse muçulmano estava presente e percebeu que Jesus vinha na custódia, e as pessoas, alguns ajoelharam, outros não, e esse muçulmano perguntou para o padre: naquele pão branco está Deus? O padre: está Deus.
e vocês não se submetem, ajoelham diante da presença do Todo-Poderoso? E nós sabemos que o muçulmano, quando vive a sua fé, ele se submete ao Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos muçulmanos, quantas vezes nós não valorizamos a presença de Jesus? Já é fruto do secularismo dos nossos corações. Não é verdade? Quantas vezes nós entramos aqui na igreja, estamos batendo papo, rindo, conversando, passando por meio do sagrado, nós estamos passando de nada. Isso é fruto do secularismo, relativizando tudo. Não é bem assim, não. Perdemos o senso do sagrado. O muçulmano falou para nós: vocês não se jogam, vocês não se submetem. Se é Deus que está aqui no pão branco, vocês ficam assim. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos valorizar a Eucaristia. João Paulo II dizia: quanto mais eu valorizo a Eucaristia, mais a igreja cresce. Quanto menos eu valorizo, menos a igreja não cumpre a sua missão. A igreja começa a ficar protestantizada. A teologia protestante entrou também na teologia católica. Tem tantos padres, batem no peito, e também já não tem mais aquele espírito de devoção, de amor pela Eucaristia. Nem se ajoelha mais diante de Jesus Eucarístico. E essa mentalidade vai entrando, ao ponto de reconhecer apenas como um pão abençoado por Deus. Então vamos pedir ao Senhor Jesus, a Nossa Senhora, que ela possa aumentar nos padres, principalmente nos sacerdotes, o amor pela Eucaristia. E eu peço, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que me foi dada como sacerdote, que aumente nos corações de vocês o amor pela Eucaristia, o amor por Nossa Senhora e o amor pela Igreja Católica. Amém? Não
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciado na ceia do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Neste momento realizaremos o translado do Santíssimo Sacramento para o salão já no céu, onde acontecerá a vigília de adoração. Todos nós somos convidados a ir em procissão, acompanhando Jesus Eucarístico. Perdoar a vida pelo irmão, prova de amor maior não há. Salve.